Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, através dos canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, que é a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E por causa da pandemia do coronavírus, nós tivemos que readequar o formato do nosso programa. E por isso os nossos entrevistados estarão com a gente de forma remota através da internet. E o assunto do programa de hoje, vamos falar dos desafios na retomada do desenvolvimento econômico aqui no município de Florianópolis. E para a gente debater mais sobre esse tema, estamos recebendo a vereadora Manu Vieira do Novo e também o nosso convidado, o Eduardo Peroni, ele que é CEO da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Quero agradecer a presença de vocês dois e começar conversando com a nossa vereadora, que está num primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Florianópolis e que tem entre as suas bandeiras o desenvolvimento econômico do nosso município, inclusive ela é presidente da Frente Parlamentar e que envolve todos esses órgãos, inclusive a CIF, e que deve estar por dentro desses problemas enfrentados aí por essas entidades e na nossa economia aqui em Florianópolis. Obrigado, vereadora, pela sua presença. Obrigada, Fábio, e agradeço muito a TV Câmara aí pelo espaço para a gente abordar um assunto tão importante, né? Acho que a pandemia teve um efeito global, o mundo assistiu o aumento de situações que a gente já acreditava estar vencendo, como desemprego, miséria, fome, e com certeza tornou um cenário muito mais difícil para o Brasil, que já sofria aí com baixa produtividade e com um avanço econômico severamente prejudicado, tanto pela burocracia quanto pela insegurança jurídica. Então, quem ousa abrir uma porta aqui no Brasil para gerar emprego, gerar renda, com certeza assume riscos muito maiores do que em outros países. A gente tem que se preocupar muito quando a pandemia fecha as portas dessas pessoas, porque abri-las não foi fácil. Então, a nossa luta é para que a gente, com certeza, facilite o cenário, deixe o ambiente de negócios mais fértil, para que possa haver a retomada aqui na nossa cidade, que é conhecida por ter um capital humano qualificado, tecnologia como centro da sua economia e também a prestação de serviços, que foi severamente afetada pela pandemia, né? Então, é muito importante a gente pautar essa fala do desenvolvimento econômico da cidade para a gente olhar para esse cenário de retomada. Não pode acontecer só quando a pandemia estiver completamente finalizada, tem que ser urgente esse assunto. Eduardo, a CIF, ela cuida desse setor, né, comercial e empresarial aqui no município de Florianópolis e deve estar passando literalmente um perrengue junto na entidade para poder reformular, né, trazer essa retomada que ainda não é do tamanho que se espera, mas que aos poucos vai começando a acontecer aqui no município, né? Boa tarde, obrigado pelo convite a esse espaço, cumprimentar a vereadora Manu pelo trabalho também que tem feito à frente do Legislativo Municipal e dizer que, concordando com o que a vereadora Manu estabelece na sua fala inicial, de fato, dois pilares extremamente preponderantes quando a gente se vê discutindo retomada do desenvolvimento econômico para qualquer espaço, né, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, que é efetivamente a condição de dar ao empreendedor uma maior segurança jurídica no sentido de que ele possa empreender sem estar condicionado a ver o seu empreendimento sucumbir logo aí na frente em função das nuances que a norma brasileira aplica no dia a dia dos nossos empreendedores, né? Nós temos um país que tem uma característica de produção normativa absurda, né? São mais de 500 normas diárias sendo produzidas e muitas delas, né? E aí do Legislativo Municipal já foi pauta de discussão, inclusive isso, efetivamente o efeito da norma, né? A eficácia dessa norma sob o aspecto de custo ao cidadão, sob o aspecto de aplicabilidade efetiva, né? E, sem dúvida nenhuma, o outro ponto é
a desburocratização, sim, né? Nós precisamos facilitar nos aspectos em que envolvam a geração de riqueza, a geração de emprego, de renda, a possibilidade dos empreendedores encontrarem um caminho mais fértil, um caminho mais propício para que ele possa rapidamente se adequar à dinâmica do mercado, né? Então, com isso, faz com que a estima do empreendedor se eleve e, consequentemente, o investimento venha, a geração de emprego venha, a geração de renda venha. E essa geração de renda se estabelece efetivamente com a possibilidade de empregabilidade ou a possibilidade de empreender, mesmo que autônomo, né? Mas nessa condição. E a CIF tem pautado isso ao longo dos seus 106 anos de forma muito coerente com esse pensamento, né? Defendendo efetivamente a liberdade do empreendedor no sentido de empreender, de conviver, de comercializar, de negociar o seu serviço, o seu produto, num mercado que tenha mais condições e menos amarras, né, menos engessamento, né? E por isso a gente tem estado muito próximo dessas pautas, dessas discussões e, por conseguinte, também participando das atividades da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico do município. Vereadora, essa retomada, né, essa retomada do desenvolvimento econômico, ela passa muito também por essa discussão onde alguns regulamentos, algumas normas são estabelecidas no âmbito nacional, que não são as mesmas do âmbito estadual, que não são as mesmas do âmbito municipal. Isso atrapalhou muito a retomada, o início dessa retomada? Com certeza. Primeiro que o Brasil é um país de proporções continentais, né? E a gente acaba dividindo a conta de forma desigual com os estados. Somos grandes defensores, né? Meu partido, quem defende um pouco mais de liberdade econômica, das soluções serem mais locais, porque cada realidade ela oferece um cenário diferente. Florianópolis, por exemplo, tem a característica de ter uma parte considerável da sua economia centrada em tecnologia, em saúde e em serviços. Então, a gente entende que esse é um cenário que não se repete em todas as cidades do município do estado de Santa Catarina. E a gente tem que desenvolver soluções particulares. As soluções, elas não são as mesmas para todos os casos, né? O remédio não é o mesmo para toda doença. Então, a gente entende que a retomada ela tem que sair localmente. A gente tem que pautar, por isso que eu faço esse exercício na Câmara, que a gente olhe para o cenário de Floripa, e é muito importante que as entidades empresariais aqui se envolvam, porque, afinal, são elas as principais representantes de quem gera emprego, né? Então, a gente tem que conversar com quem está na ponta e entender onde estão os gargalos para que a gente possa ir decifrando e desfiando esse nó, né, que oferece de burocracia, onde a gente demora mais tempo para dar resultado aqui no município, onde a gente entende que as empresas demoram a decolar e onde a gente pode facilitar esse desenvolvimento. Então, é claro que quando a gente tem uma norma federal, muitas vezes o que acontece é a lei não pegar. Alguém já falou sobre isso, né? Várias vezes a gente vê uma enormidade de leis, como muito bem colocou o Peroni, né? São 500 leis diárias aí, a gente já viu, até desafio as pessoas aí a procurarem na internet, um advogado que fez o exercício de compilar todas as leis, ficou um livro gigantesco, e é impossível hoje para o empreendedor, inclusive para nós do Legislativo, entender todas as leis que permeiam um ambiente, né? Porque são inúmeras e muitas vezes estão muito desatualizadas. Temos leis aí de 1970 no nosso Código de Posturas regendo a cidade. Então a gente precisa fazer um exercício de que mais leis elas têm que vir com muita economia no seu escopo, e que a gente precisa pensar em revogar leis que estão hoje dificultando a vida das pessoas. Eu acredito que nosso principal papel, inclusive, é repensar o que está posto e diminuir um pouco as dificuldades, que a gente entende que são muitas. Agora, para a lei pegar municipalmente, precisa ser fácil. Tudo que é lei precisa ser de objetivo muito claro e ter seu impacto regulatório muito estabelecido. Então, qual o impacto de um projeto de lei que cai para a vida da pessoa? Quando ela é pensada em ambiente federal, ela tem que vir como uma diretriz
que às vezes pode ser adequada em ambiente municipal, justamente para a gente entender quais os órgãos que vão abraçar essa lei e ser responsáveis pela fiscalização. Uma lei que está simplesmente escrita, estabelecida e aprovada aqui no plenário, se ela não for possível de ser praticada, se ela for uma lei com um grande impacto burocrático ou impossível de ser fiscalizada, ela não é uma boa lei, né? Então, a gente precisa entender que, para a lei funcionar, precisa ter clareza e, de preferência, estamos hoje pensando em projetos de lei que facilitem a vida das pessoas. Peroni, deixa eu te fazer então esse questionamento em âmbito municipal. Todas as situações que foram tomadas pelo prefeito municipal nesse quase 1 ano e meio de pandemia que a gente vive globalmente falando, qual foi a avaliação da CIF em relação a todas essas medidas tomadas durante a pandemia? Se poderia ter sido feita de forma diferente, qual é a avaliação que a CIF faz? E a partir de agora, ou já desde o começo, como é que é o contato de vocês com a Prefeitura Municipal de Florianópolis em relação a isso? Bom, nós temos institucionalmente uma relação tanto com o Executivo quanto o Legislativo Municipal de forma peraí, muito harmônica. Peroni, peraí que eu estou escutando Oi? um ponto aqui, peraí. Ele vai responder no próximo bloco? No próximo bloco, então, segura aí, que a gente quer que você responda a essa situação no próximo bloco, que a gente vai num breve intervalo, é rapidinho, para você que está acompanhando a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis. Nós estamos com o programa Sala de Visitas, os canais 11.2 da TV Digital Aberta e o canal 16 da NET, na TV por assinatura, recebendo a Manu Vieira, a nossa vereadora do Novo, aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, o Eduardo Peroni, ele que é CEO da CIF, já botei ele numa saia justa ali agora, daqui a pouco no próximo bloco ele vai falar pra gente como é que a CIF está lidando aí junto com a Prefeitura em todas as medidas que foram adotadas aí na pandemia. E você não sai daí, fica num breve intervalozinho, a gente já volta para você acompanhar mais sobre esse assunto. Quer saber do que a gente está falando? Desafios da retomada do desenvolvimento econômico aqui no município de Florianópolis. É rapidinho, a gente já volta. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou em tempo recorde o Auxílio Emergencial AME Floripa. O auxílio é válido para quem mora em Florianópolis, possui renda familiar de até R$ 178 por pessoa e não recebeu ou não está recebendo outros auxílios. Aponte a sua câmera para esse código ou acesse o site que está na tela e saiba mais sobre esse auxílio que foi aprovado na Câmara por unanimidade. Porque se é um direito seu, é um dever nosso. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, aqui na TV Câmara de Florianópolis, nos canais 11.2, na TV Digital Aberta e no canal 16 da NET, na TV por assinatura. Estamos recebendo hoje a vereadora Manu Vieira do Novo, ela que é parlamentar de primeira viagem aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, foi eleita aí no último pleito aqui na capital de Santa Catarina e também recebendo o Eduardo Peroni, ele que é CEO da CIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Estamos falando sobre os desafios na retomada do desenvolvimento econômico aqui no nosso município e no primeiro bloco eu deixei uma pergunta para o Peroni, onde eu perguntei para ele se as medidas que foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis desde o início da pandemia foram bem aceitas pela CIF, não foram bem aceitas e como é que está esse contato agora depois de quase 1 ano e meio dessa pandemia? Bom, retomando, que eu iniciei comentando no bloco anterior, é justamente que a CIF institucionalmente tem uma boa relação, uma relação harmônica, tanto com o Executivo Municipal quanto o Legislativo. E a CIF tem uma característica um pouquinho diferente.
sobre o aspecto que envolve matérias com relação à nossa cidade. Por quê? Porque a CIF, ela sempre foi propositiva. A CIF, em momentos, tanto em momentos de posicionamento, ou quanto em momentos em que se exigiu o papel institucional da CIF, ela sempre trouxe à sociedade uma proposição de forma concreta, e não foi diferente na pandemia, né? Nós, lá atrás, no ano de 2020, quando começou a pandemia, nós já nos manifestamos publicamente com relação à posição institucional da CIF em relação a algumas medidas, à época, e vínhamos propondo, né, uma discussão ampliada com relação ao que se avistava, né, logo à frente, principalmente sob o olhar do empreendedor, do empresário, que naquele momento estava, e assim como todos nós, né, sem qualquer perspectiva, principalmente sobre a perspectiva de crédito ou efetivamente de como as coisas se dariam no dia seguinte. Nós começamos essa discussão e uma das primeiras ações que a CIF fez foi justamente facilitar acesso ao crédito aos empresários associados à CIF, numa grande parceria com o Badesc, com o Sicredi, com o Sicob, com o Banco do Empreendedor, através do Juro Zero, em parceria com o município, para que o primeiro momento o empresário tivesse condições de resolver a situação momentânea da sua empresa naquele momento e prever, né, a condição de honrar os seus compromissos. A segunda grande discussão, e aí nós também chamamos o município a participar, que foi a construção do Pacto Floripa. O Pacto Floripa foi um projeto que a CIF capitaneou, em que reuniu 35 referências externas, instituições, organismos da sociedade civil organizada, o município, o estado de Santa Catarina, representações desses organismos, né? Foram mais de 70 pessoas envolvidas diretamente nas discussões dos 4 eixos estratégicos, dos objetivos estratégicos discutidos, olhando sob a ótica dos ODS, 14 ODS, né? E de lá se construiu 38 propostas estruturadas para a retomada do desenvolvimento econômico de Florianópolis, com a coordenação da equipe da Falcone Consultores Associados, que é um grande player, né, uma grande empresa com especialidade nessa condução de apoio técnico, em que a gente contratamos a equipe da Falcone para coordenar esses projetos e colocamos à disposição da sociedade da capital, né? Então, essas 38 propostas que surgiram dessas discussões nos 4 objetivos estratégicos, que foi tecnologia, educação, saúde e bem viver e turismo, né? 4 eixos. Hoje a gente está efetivamente aplicando essas propostas em ações que nós estamos provocando, e muitas delas estamos liderando, outras estamos apoiando, e através de outros organismos estão fazendo a transformação do município, nesse sentido de retomada do desenvolvimento econômico. Então, certo ou errado, o que importa é que há propostas. A CIF tem essa condição de apresentar propositivamente à sociedade e aos poderes representativos do município, né, essa condição de poder construir uma retomada com pautas e com propostas que não estão baseadas pura e simplesmente no olhar micro para o nosso, ou seja, se nós queremos ser destaque a nível de Estado. Não, nós temos que ver Florianópolis como destaque mundial. Então, nós temos que tratar do doente, para daí, efetivamente, cuidar das pessoas, das empresas, da comunidade, né, da cidade, né? Nós temos que melhorar os ODS, os indicadores da cidade, nós temos que atuar de forma a atenção básica, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na segurança, minimizando aí a insegurança jurídica, como falei no princípio, melhorando o aspecto de acesso
os organismos, minimizando a burocracia, né? Então, essas propostas que foram construídas ao longo desse período de junho e julho de 2020, elas estão aí à disposição e foram doadas isso para a sociedade, vamos dizer assim, para a governança da cidade, com a participação direta, sem dúvida nenhuma, desses representantes, para que a gente possa pensar junto, né? A gente percebeu que nesse período de pandemia não há uma decisão unilateral que fizesse com que se houvesse uma melhora ou uma retomada de alguma ação empreendida, mas sim a condição de nós dividirmos o fardo, nós conseguirmos convergir ideias e esforços num sentido comum, num sentido melhor, em que pudéssemos ter aí, vamos dizer assim, o indivíduo de uma forma compromissada com o outro e fazendo a diferença na sociedade. Entendi. Então essa foi a visão que a CIF tentou trazer a partir do Pacto Floripa, para que agora, por exemplo, nós estamos aí com um projeto pilotando no Estreito, né, dentre 6 projetos grandes que a gente vai desenvolver, aplicar de desenvolvimento regional para 6 regiões diferentes de Florianópolis, em que saiu também lá do Pacto Floripa, né, daquelas discussões, saiu essas propostas e agora estão sendo implementadas. Então, eu acho que o principal ponto é nós entendermos assim, o que nós queremos para Florianópolis e juntos, efetivamente, somarmos esforços para que a coisa aconteça. Vereadora, e o Parlamento Municipal, o que tem contribuindo dentro de todo esse trabalho que vem sendo realizado pela CIF e, inclusive, a senhora tendo isso como bandeira no seu mandato? A gente vem contribuindo muito pouco, Fábio. Eu sinceramente venho chamando atenção para isso desde o início, porque começamos o ano com alguns projetos do Executivo que visavam facilitar esse ambiente de negócios, porque com certeza a iniciativa privada tem o mercado, né, o livre mercado, ele é um gerador de soluções. E isso é bom porque para inovar na solução, para pensar fora da caixa, para pensar os velhos problemas de uma forma diferente, existem riscos. Esses riscos, eles são assumidos pelos empreendedores que correm o risco de assumir algo que não dê certo, algo que precise melhorar, algo que precise de mais investimento. O poder público, ele não pode se dar ao luxo de correr tantos riscos. Ele tem que deixar espaço para que o mercado possa inovar. Né? É muito difícil a gente ver a inovação e as novas soluções vindo de dentro do sistema público, assim, porque não há um incentivo claro para a gente correr nesse sentido. A pandemia trouxe muitos desafios, mas também trouxe muitas oportunidades da gente repensar a cidade. E a gente precisa fazer isso. Então, no início do ano, o que a gente viu foram alguns projetos que vieram no sentido de facilitar, assim, como a nova conversa sobre código de obras e sobre plano diretor, que são 2 problemas muito grandes da cidade, que para quem quer empreender, e mesmo para o cidadão que nem quer empreender, só quer morar aqui na nossa cidade, tem trazido várias dores, né? Nossa cidade cresceu desde 2014, aí 30% de mancha urbana, e apenas 1% sendo regular. Qual é o nível de segurança jurídica que essa pessoa tem para empreender, estando numa casa comercial sem habite, estando dependendo de uma ligação irregular de luz? Então, qual é a qualidade de vida que a gente vai trazer para um bairro que está se aumentando, está mais populoso, mas ao mesmo tempo a gente não tem segurança jurídica para empreender naquele bairro, a gente nega oportunidade para as pessoas. Então, são conversas que a gente não conseguiu ter com clareza no início do ano, estamos demorando para voltar para elas. Enquanto isso, a gente vê muitos projetos e a fala, principalmente, das pautas sociais. Porque é claro que o problema social, ele surge e ele urge no momento de crise, né? Mas como falamos, a pauta social, ela não pode se divorciar da pauta econômica, porque é uma que mantém a outra, né? Então, da onde virão dinheiro para as políticas onde a gente quer desenvolver auxílio, programas emergenciais para a gente tirar as pessoas da vulnerabilidade? Vem dos impostos que são cobrados através da nossa
da nossa prestação de serviços, da nossa tecnologia, da nossa economia. Então, a gente tem que se preocupar com essas pautas andarem no mesmo ritmo, o que a gente percebe que muitas vezes a fala política fica mais fácil em relação a pautas sociais. É difícil e complexo tratar do problema econômico, mas a gente precisa fazer isso e construir isso, de preferência com as pontas que estão trazendo soluções. Por isso, hoje eu escolhi assim, ter essa conversa, porque a gente precisa trazer as soluções para dentro da Casa Legislativa e sensibilizar o Executivo das parcerias que a gente pode promover com a iniciativa privada. Eu acredito que, nesse sentido, a gente vai trazer soluções melhores, né? A gente vai trazer mais diversidade de soluções para problemas antigos e para problemas novos. Então, essa conversa, ela tem que ter um trânsito que não pode parecer que nós estamos defendendo mais um lado do que outro, e sim construindo de forma parceira as soluções para a cidade. Porque ter a visão de cidade, como falou muito bem aqui o Peroni, é essencial para que a gente saiba aonde a gente precisa investir, aonde a gente precisa direcionar, né? E repensar também o que está posto, como os próprios contratos de transporte público, de coleta de resíduo sólido, de saneamento básico, que a gente está muito atrasado, e somos a capital, Santa Catarina. Então, a gente tem um espaço aí que é para a gente justamente criar as oportunidades de repensar o que está posto na cidade e de ter uma visão de cidade onde, independente da pandemia que a gente está vivendo agora, ela tem um futuro brilhante e a gente tem para onde ir. Só que a gente precisa começar logo. Vereadora Manu Vieira, do Novo, e Eduardo Peroni, CEO da CIF, eu poderia ficar conversando com vocês aqui horas e horas para a gente debater sobre essa retomada do desenvolvimento. Tem assunto para isso, Fábio. O nosso tema é curto, nós temos só meia hora de programa e estamos encaminhando para o final do programa. Eu queria agradecer a participação da senhora e também a oportunidade de trazer esse tema e dizer que nós estaremos acompanhando também a frente parlamentar que vai estar trazendo temas importantes para a cidade durante esses 4 anos, mais 4 anos de mandato, já que a frente já veio no mandato anterior, que era tratada aí com o vereador Miltinho, e a gente sabe que ele também participa dessa frente parlamentar. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Fábio, posso deixar o convite aí no finalzinho? Essa quinta-feira, dia 29, então, acontece deixa mais uma edição. Só para a gente não deixar uma data, eu gostaria que como é que funciona? É a primeira, é a segunda do mês? Toda última quinta-feira do mês, estamos aqui apresentando a frente parlamentar. O objetivo é sempre trazer projetos que estão em discussão na casa, que possam ter impacto econômico na sociedade, trazer a oportunidade de melhorá-los, de sugerir, contribuir, né? E também trazer projetos propositivos, né? É muito interessante fazer justamente esse alinhamento com quem está aí na sociedade, gerando renda, construindo a cidade conosco, para que a gente possa ter proposições para a cidade. Toda última quinta-feira do mês, o convite feito, então, para você participar aí da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico de Florianópolis. Eduardo Peroni, CEO da CIF, muita gente está perguntando assim, o que é o CEO, hein? O que é esse CEO? Conta pra gente rapidinho. O que faz um CEO? Vamos traduzir o seguinte, olha, é aquele que leva a porrada de todo lado. Da onde vier a porrada, joga para cima dele. É o que fica no meio. De tudo. Eu quero te agradecer, Eduardo, e dizer que a tua contribuição e a contribuição da CIF para o desenvolvimento de Florianópolis é muito importante. Eu que agradeço ao convite gentil desse programa, vereadora Manu, pela parceria aqui no programa, né? E dizer que a Associação Empresarial de Florianópolis tem um papel muito significativo na sociedade e principalmente com relação ao desenvolvimento econômico da nossa cidade, né? Não só pura e simplesmente para a economia, mas para as pessoas, desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico, né? Então, esse papel que o associativismo organizado provoca na sociedade é muito importante, e a CIF tem se esforçado ao máximo através das suas diretorias, né, da governança, hoje representado pelo presidente Rodrigo Rossoni, e também dizer que o papel da frente parlamentar é fundamental, como você citou aí, já iniciado pelo vereador Miltinho, hoje com a vereadora Manu à frente da frente parlamentar, é fundamental para que a gente possa fazer essa discussão de forma equilibrada, equânime,
e principalmente observando a eficácia e não a disfunção da norma quando proposta, para que não se tenha, não se chegue a lugar nenhum, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade e estamos à disposição sempre que necessário. Vereadora, conversou com o senador Esperidião a mim, então, é isso? Muito parecido, né? Tive uma múltipla personalidade aqui. Múltiplas personalidades. Obrigado pra gente descontrair esse final de programa. Obrigado aos nossos dois convidados e obrigado, claro, a você que esteve na nossa audiência de mais um programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre nos canais. Anota aí, ó, 11.2 na TV Digital Aberta e o canal 16 da NET na TV por assinatura. Além disso, se você quiser acompanhar todos os conteúdos da TV Câmara de Florianópolis, você pode acessar as nossas redes sociais e também ir no YouTube, onde lá a gente tem todo o nosso material guardado, gravado e muitas transmissões ao vivo também. Você pode ir lá no YouTube, inclusive a Frente Parlamentar, ela quando não é gravada, ela é colocada ao vivo lá para você participar e o convite foi feito pela vereadora Manu. Além disso, todas as informações do Poder Legislativo da capital de Santa Catarina e dos nossos parlamentares você encontra no nosso site. Anote aí, ó, www.cmf.sc.gov.br. Para você que ficou na nossa audiência, muito obrigado e até o próximo programa.